Hello, hello, students. I am Mr. Marques. Vamos, nesta videoaula, recapitular todo o past simple, tá? Só para dar uma refrescada aí na tua mente. Vamos ver as regras gerais e ver os pormenores desse past simple, né? Lembrando que past simple, ele é simple. Vamos lá. O past simple é usado para relatar coisas do passado. As frases no past simple, se tu fazes uma frase somente, então ela tem que ter um advérbio indicando que está no passado. Naturalmente, se for um relato, basta a primeira frase e as outras já ficará claro, né, que estão no passado, né, ficará implícito. Então aqui, ó, quais são esses advérbios, né? Yesterday, ontem, last night, last Sunday, last week. Então há várias variações, né, com o last. Last Sunday morning, last night at 10 o'clock, ok? Então, last month, e aí você vai usando. Então, a palavra last indica passado. Okay? Yesterday, né, tem yesterday evening, yesterday morning, e assim por diante. The day before yesterday, anteontem, né? Antedonte, anteontem, cada um fala de uma forma diferente. 2 weeks ago, então esse ago quer dizer atrás, passado. Então, 2 weeks ago, há 2 semanas atrás. 10 years ago, há 10 anos atrás, assim por diante. Mas pode falar 2 minutes ago, o trem passou 2 minutes ago, sem problemas. É uma quantidade de tempo. In the past, in 2015, when I was born. Quando tu falas when, tu naturalmente estás falando no passado, porque já está claro de que foi um tempo passado, ok? Muito bem. Então vamos seguir aqui. Regular verbs, né? Nós temos os regular verbs, os irregular verbs, modal verbs e o verb to be. Vamos lá. Características específicas dos regular verbs, tá? Eles têm uma forma somente para todas as pessoas. Olha, que simple, né? Que simple. Então eu digo, I played, you played, he played, she played, they played, todo mundo played, não muda nada, ok? O verbo no passado, ele é usado exclusivamente na affirmative form. Isso quer dizer que quando falar na negativa, quando falar na question form, não precisa, só precisa na affirmative, ok? Vamos ver. Todos os regular verbs terminam em ed. Então, há aquela questão, puxa, para colocar ied, colocar ed, tirar o e e tal. Isso, na fala, não importa. Né? Na fala, tu só estás acrescentando o ed. Então, play, played. Sim, mas aí troca o y, não importa. Played, ok? Aí tu vai ter que fazer uma verificação, né? Dar uma revisada de como é o spelling. Mas isso aí é para a escrita, porque para a fala é só acrescentar ed dentro daquelas regrinhas de pronúncia. Tá? Vamos ver alguns exemplos. Hyde tried to help her mom with the cooking last night, but she couldn't, ok? Ela tentou ajudar, mas não sabia cozinhar, daí não conseguiu. Ok, então Hyde tried, ok? Vamos ver aqui, ó. My friends planned to come to Brazil in 2020, but it was impossible because of the pandemic, ok? My friends planned, mas não puderam vir, ok? Planejaram vir. Joseph played chess with me last week. Tá certo? Então, esses exemplos mostram que, ok, Joseph é he, played, né? Mas se fosse I, seria como? Played, né? E tu vês que na fala acrescenta, né, o som do ED, porém, é a mesma coisa, né, para todas as pessoas. De novo, só pode usar na afirmativa. Vamos lá. I asked the teacher a question and she was very precise in her answer. Eu perguntei, né, fiz uma pergunta e ela foi muito precisa na sua resposta. Certinho? Então, isso aí são as características do regular verbs no passado. Na afirmativa, os exemplos, porque somente na afirmativa a gente coloca o verbo no passado. Vamos ver agora os irregular verbs. Aqui saiu um pouquinho fora da ordem, né? Os verbos irregulares, assim como os regulares, têm apenas uma forma para todas as pessoas. Tá? Então, vamos colocar aqui um verbo had, né, que é o passado de have. Então, I had, you had, he had, she had, it had, they had, we had, ok? Então, uma única forma para todas as pessoas. E o verbo no passado é usado exclusivamente, a exemplo dos irregular verbs, apenas na affirmative form. Tá? E o passado
Aí é uma questão importante. O passado de cada irregular verb tem que ser memorizado. Não é como o regular verb. Não, termina em ED. Não, aqui você tem que saber, né? Tem que já ter tido um encontro com o irregular verb para então lembrar, né? Tem que estar familiarizado com a forma no passado de cada um deles. Ah, não são muitos, não. 4.000 coisa pouca. Ok? Vamos ver aqui os exemplos, né? Tom went to the park last Saturday and swam in the lake. Né? Went é o passado de go. Né? Não há uma regra. Não, já terminar em O, então coloca went. Não, não existe isso. Tá? Cada um tem a sua forma. Vamos ver aqui o próximo exemplo. My pets ate a lot this morning. Tá? Eles comeram muito. Né? O passado de eat. Ate. They had an accident 2 weeks ago, but they were okay. Okay? Eles se acidentaram, mas ficaram bem. Right? I wore a uniform all along my school days. Ok? Usei uniforme, né, em todos os meus dias escolares. E, finalmente, aqui, her mobile broke when she dropped it. Tá? Her mobile broke, quebrou-se quando ela o derrubou. Então, tu vais ver que o broke pode ser para her mobile, né, que é um objeto, it, pode ser para I broke, they broke, we broke, e assim por diante. Falou? Certinho, então, vamos seguir. E neste momento, nós vamos ver esse quase mistério, né? E agora? Como é que vai acontecer para negative e question form? Né? Vamos ver aqui. Ó. Nós usamos auxiliar. English é easy, né? É por isso. Né? Nós temos auxiliares. Né? Em português não é possível. Nós temos que falar tudo sempre no passado, tal e tal. Mas em inglês, para negative e question forms, nós temos o did. E o did, a exemplo de todos os verbos no passado, porque é o passado do do, né? Do do, né? É passado do auxiliar do. Ele serve para todas as pessoas. Então não é he, she, it, pega um S lá, bota um S, bota um... Nadinha. É só did para todo mundo. Tá? A gente usa didn't na negativa. Vamos ver aqui. Ao usar did, tá? O verbo fica na forma original. É o que a gente tem falado até agora. Tá? Original, algumas pessoas falam, não, fica no infinitivo. Não, fica no infinitivo sem to. Afinal, ele fica na forma original dele. Olha só uma pergunta. Did you go to class yesterday? Naturalmente, o did, ele vem antes da pessoa, porque é uma pergunta, né? E tu vês, nós temos go. Agora, nós não usamos went. Né? Did you went? Não pode. São dois verbos no passado, em inglês, não pode duplicar esse tipo de questão. Tá? Então, did you go? Ah, Mr. Marques, pode dizer do you went? Não, não pode, porque é uma regra em inglês e ela deve ser seguida na forma como ela é exposta, é colocada para nós. Tá? Então, tem que usar o auxiliar no passado para falar do passado. Então, did you go? Ao usar o auxiliar, usamos o verbo na forma original. Tá? Where did your mom stay when she went to Canada? E observem que cada uma dessas frases elas têm uma referência ao passado. Está muito claro que é passado. Tá? Mas mais adiante vocês vão ver por que isso é tão importante. Então, onde sua mãe ficou quando foi ao Canadá? Ok? When, passado, né? Mary didn't arrive. Agora nós temos a negativa. Usamos o didn't, mas o arrive, que é o verbo, fica na forma original. Ok? Didn't arrive home early last night. Ela não chegou cedo ontem à noite. The tourists didn't speak our language when we met them. Ok? Os turistas não falavam a nossa língua. Ok? Quando nós os encontramos. Então, didn't speak. Não pode usar o passado do speak mais. Tá? Para não duplicar o passado na mesma frase. Falou? Então você vê, não, o when está com o M ali, está errado, tá? Mas vamos levar, tá bom? Então é assim que acontece a negative, assim que acontece a question form. Falou? Vamos seguir aqui. Bom, falamos também que o outro verbo, né, um verbo muito especial, querido de todo mundo, porque sem ele não dá para fazer um monte de coisa, sem ele a gente não fica com fome, né? I am hungry. Se tirar o M, a gente não pode ficar hungry. Vamos seguir. Já este verbo, que é o verbo to be, né, o amado de todos, o singular, ele tem uma forma, was. Tá? Então, I, he, she, it, was. E no plural nós temos were. Né? You, we, they, were. Tá? Todo plural, were,
todo singular, exceto I, né, e o you do singular, é o was. Tá? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Carla was here with us yesterday. A Carla estava aqui conosco yesterday. All yesterday é passado, né? Então tem que usar uma referência ao passado. Dave and Nora were friends when they were at school. Ok? Então o Dave e a Nora eram amigos, tá? Quando estavam na escola. Hoje não são mais, mas quando estavam na escola eles eram. Então they were, né? Então plural, were. My kitchen was a mess after dinner last night. Ok? Minha kitchen ficou uma bagunça after dinner last night. Hannah's parents, agora já é o plural. Hannah's parents were very young when she was born. Ok? Os pais de Hannah tiveram-na muito cedo. A interpretação, viu? Ok. Jack was in Australia 3 months ago. Há 3 meses atrás ele estava por lá. Tá bom? Então, assim que nós fazemos a affirmative. Agora, gente, o verbo to be, por ser especial, tanto na affirmative, como na negative, como na question, ele mantém cada uma dessas formas. Singular, was, e plural, were. Tá certo? Porque ele é o auxiliar de si mesmo, então ele não muda. Ele permanece com as suas formas. Então, no singular fica wasn't, e no plural fica weren't. Vamos ver aqui um exemplo. Jude wasn't at home last night. Where was he? Jude não estava em casa ontem à noite. Onde que ele estava, hein? Ok. My parents weren't on the beach last Sunday morning. They were ill. Ok? Os meus pais não estavam não na praia, eles estavam doentes. Né? My house wasn't closed last night. My parents were home. Alguém disse, tua casa estava fechada. Estava não. My house wasn't closed. Ok? Porque os meus pais estavam em casa. Dave and I weren't at school 2 days ago. It was a holiday. Ok? 2 dias atrás foi feriado, a gente não foi para a escola. Muito bem. Então aí é a negativa, né? A gente só coloca wasn't. E quando nós chegamos na question, aí então nós invertemos a posição do sujeito com o to be, né? Então aqui, were you at the shopping center Saturday evening? Okay? Tu estavas no shopping center? Okay. Were you? Né? Então estavas tu? Em português nós não precisamos fazer essa alteração na estrutura, mas em inglês é obrigatório usando o verbo to be. Tá certo? I think I saw you there. Acho que eu te vi lá. Aqui, ó. Why were the police in your house yesterday? Que estranho, né? Por que a polícia estava na tua casa? A police, normalmente a gente usa were, porque é um coletivo, então nós usamos were. Né? Why were? Então, were está antes da palavra police, porque eles são o sujeito. Então, why were the police? Entrou ali, né? De estranho. Was it hot yesterday when you were... was it hot yesterday where you live? E é uma pergunta, né? Eu coloquei um ponto ali. Estava quente ontem, onde tu moras? Tu moras lá em Portugal. Estava quente? Não, claro que não, né? Tá frio. Aqui, ó. What was the problem with the project? Faltou ver. What was the problem with the project? It was abandoned completely. Qual foi o problema? Porque ele foi abandonado completamente. Então, algo de errado aconteceu. Pronto? Então, é isso aí, gente. Essa é a recapitulação do passado, só para vocês retornar, dar um brush up, né, aí na mente de como se faz o uso do passado. Falou? Até a próxima aula. Abraço.